Mateus capítulo 22, versos de 1 até 14. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Aqui eu preciso te dizer com toda a sobriedade possível, com toda a seriedade possível, que as coisas que Jesus diz têm uma profundidade espiritual inestimável. Um versículo que Jesus acabou de dizer aqui para nós acabamos de ler um versículo só que ele disse acerca da sua parábola, versículo 2. Isso aqui seria suficiente para mim fechar a minha Bíblia e ir embora para minha casa. Estava tranquilo já. Eu já poderia ficar a semana inteira pensando, porque aqui Jesus já me ensinou que o reino de Deus ele começa com convite, não começa com cobranças. Convites. Isso para mim já seria suficiente. Isso já faz pensar na mensagem que eu prego. Será que eu estou pregando mensagens que enviam convites? Que enviam acolhimento às outras pessoas? Que enviam restauração? Ou será que eu estou enviando mensagens e pregando a respeito do Evangelho de Deus, algum tipo de evangelho que envia cobrança, que envia planilhas onde a gente fica contabilizando assim os seus méritos e os seus deméritos? Será que eu fico enviando o Evangelho a respeito de Deus que fala a respeito de acusações? Como será que chega à sua vida as palavras que são faladas através dessa pregação e dessa pequena interpretação que eu tenho a respeito do Evangelho de Deus? Então isso já me faria pensar o suficiente essa semana a respeito daquilo que eu falo a respeito de Deus. Será que eu estou espalhando convites para o grande banquete de Deus, para bodas de casamento que o rei está preparando para o seu filho? Ou será que eu virei um fiscal que fica na porta decidindo quem entra e quem não entra para essa festa? Isso já me faz pensar, eu já coloco a minha cabeça no travesseiro, pessoal, e eu passo bons tempos pensando, nisso daí. Quem sou eu nesse reino de Deus? Eu sou alguém que convida ou alguém que fiscaliza esse reino de Deus? Só que aí Jesus não parou com isso, né? Ele continuou no seu versículo 3. E aí ele disse assim, olha, que ele enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando uma roupa apropriada para o casamento e lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Desde o início dessa temporada graça, desse amor que escandaliza a gente, eu tenho afirmado para você que graça é favor imerecido. Essa é a maior definição de graça. Você sempre vai encontrar a respeito disso. Graça é um favor de Deus em nossa direção e nós não merecíamos esse favor que Ele nos dá. Que graça é a completa ausência de méritos e deméritos, inclusive eu afirmei para você. Na semana passada, lembra que nós aprendemos uma parábola que era bem parecida com essa daqui? Uma parábola de um grande banquete, nós estávamos lá em Lucas 14, hoje é Mateus 22, mas é praticamente a mesma linguagem que Jesus está utilizando. E lá eu afirmei para você que a graça de Deus, ela acolhe você, antes mesmo sequer de você pensar em ser acolhido. A graça de Deus, ela busca você, ela encontra você, traz você para essa mesa. Havia uma mesa preparada antes sequer de você chegar aqui. Havia. Antes de nós sequer existirmos, Deus já nos amou. Deus já tinha um plano com o seu filho. Falei para você que essa graça, inclusive, ela não deixa a gente sem missão, sem sentido na vida, sem propósito. Não, ela coloca a gente nos eixos assim, da nossa vida e coloca a gente numa direção, porque a gente precisa achar uma missão que é maior do que a gente. A gente precisa de algo maior do que nós.
A graça faz isso em nossa direção. Parece que quando Deus está falando sobre esse movimento da graça em direção à humanidade, é sempre assim, ó, abundante, incondicional. É esse aí, versículo 10 aí, você leu? Esse movimento para bons e maus. Isso que Jesus está contando, isso daqui é um golpe na lógica religiosa da instituição ali de Israel, da religião ali de Israel. Porque na religião de Israel, os bons entram, mas os maus precisam ficar de fora. Inclusive na nossa religião ainda é assim, né? A gente gosta que bons entrem, mas os maus, por favor, fiquem lá do lado de fora. Não entrem aqui, não se misturem aqui conosco. E é importante que antes de qualquer coisa você entenda a respeito do que é que Jesus está falando, porque é uma linguagem assim um pouco pesada. Jesus está falando sobre a nação de Israel. Ele não está falando sobre a família em Cristo, não está falando sobre a sua vida diretamente, não está falando sobre nós aqui. Jesus está falando sobre a nação de Israel. Israel rejeitou o convite. E agora, então, ele está estendendo o convite às nações gentílicas. Os bons e maus agora, chama todo mundo, porque eles eram os maus, né? Eles não podiam entrar na festa. Aí Jesus está falando, não, manda convite para todo mundo agora. Para Israel, para as nações gentílicas. É sobre a rejeição de Israel e agora sobre o convite para as nações gentílicas, que inclusive chega até nós no dia de hoje. Essa linguagem que nós acabamos de ler, que você viu aí, olha, destruir, queimar a cidade, ranger de dentes. Essa linguagem que lembra muito a gente aquele lugar que a gente já sabe qual é, aquele lugar que a gente imagina e que a gente foi ensinado. Isso aqui diz respeito à destruição de Jerusalém nos anos 70. Isso é bem aceito pelos estudiosos, pelos teólogos. Então Jesus ele morre nos anos 30, mas depois de 40 anos, um fato histórico acontece. Os romanos vêm, destrói Jerusalém nos anos 70 e é isso aqui que está acontecendo. Jesus está fazendo uma profecia acerca do que vai acontecer. O templo vai ser destruído, a nação de Israel ali vai ser destruída pelos romanos. Aconteceu isso. Um fato histórico. Então isso daqui não é uma parábola escatológica. Essa não é uma parábola que está falando a respeito da consumação dos séculos, do fim dos tempos. Essa não é uma parábola que está falando a respeito do inferno, propriamente dito. Mas ela tem sim uma linguagem apocalíptica. Ela tem uma linguagem escatológica, mas ela está falando a respeito da queda de Jerusalém nos anos 70, que de fato aconteceu. Quando a gente vai ao texto bíblico, quando a gente lê as escrituras sagradas, é importante que você entenda os simbolismos. Você estude sobre o autor. Bom, como é que Mateus ele gosta de explicar? Para quem que ele está escrevendo? Por que que ele está escrevendo? O Lucas, ele está escrevendo para quem? Por que que ele está escrevendo isso? Os Salmos é uma linguagem poética. A Gênesis, Apocalipse, são linguagens escatológicas, são linguagens apocalípticas, imagens, figuras, existem muitas hipérboles, muitos simbolismos. Então a gente precisa ir ao texto e observar. A Bíblia tem 66 livros, 40 autores pelo menos, então cada um tem um estilo, cada um explica de um jeito, cada um conta de um jeito. Jesus, por exemplo, agora está na linguagem das parábolas. Ele está falando sobre assuntos que não existiram e nem vão existir, mas ele está narrando um fato para explicar o seu raciocínio, ele está ilustrando. Parábolas são histórias assim, com muita profundidade, mas de fato isso daqui não está acontecendo. E as conexões do texto, elas não são apenas teológicas. Por exemplo, agora Jesus está utilizando a linguagem de um profeta que é muito conhecido em Israel. Eu citei para você na semana passada, o profeta Isaías. Lembra do capítulo 25 do grande banquete que eu falei para você? Lá em Isaías 25 falava disso, de um grande banquete que enxugaria as nossas lágrimas, que destruiria a morte, onde nós celebraríamos a vida. Mas Isaías 55 também diz sobre um grande banquete. Isaías 55, versículo 1, Deus falando através da boca do profeta, ele diz assim, olha, venham, comprem, comam. Venham sem dinheiro, podem pegar, o reino de Deus é de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo nessa linguagem daquele povo que conhece Isaías, né? Porque Jesus gosta também de Isaías muito. Ele cita várias vezes Isaías. No Evangelho de Mateus tem muito Isaías citado pela boca de Jesus e pela própria escrita do Mateus. Então quando ele está dizendo isso, ele está falando assim, olha, o reino de Deus não se compra. Não tem ingresso para o reino de Deus, a gente não compra salvação, a gente não compra graça de Deus, a gente não compra amor de Deus, não existe isso no reino de Deus. Lá no reino de Deus todo mundo vem, come, compra, bebe, sem dinheiro, sem critérios lá. Parece que Jesus está utilizando uma linguagem que já é conhecida entre aquele povo judeu para denunciar que eles transformaram o reino de Deus num sistema de desempenho.
Eles pegaram tudo que era de bom que Deus tinha construído e construíram um sistema de métricas, de méritos, que ficava contabilizando os deméritos das pessoas, colocando para dentro quem eles achavam que eram bons, colocavam para fora aqueles que eles achavam que eram ruins. É como se ele dissesse assim, Jesus estivesse dizendo àquela gente, olha, o meu pai é um anfitrião. O meu pai não é o fiscal da porta, não, que fica ali analisando a aparência, que fica ali contabilizando o que as pessoas estão fazendo, qual é a santidade que elas estão entregando, qual é o nível de entrega. Não, o meu pai quer receber todo mundo no grande banquete. Ele fez o convite para todo mundo. É para bons e para maus. Vocês transformaram o meu pai num porteiro. Vocês construíram uma religião com muito julgamento e pouca graça. E quando a gente constrói uma religião assim, sem graça, a gente produz dois tipos de pessoa. Jesus ilustrou muito bem isso para nós quando ele contou aquela parábola de Lucas capítulo 18. Você lembra daqueles dois homens que subiram ao templo para orar? E aí tinha duas personalidades ali. Um era o religioso. E aquele religioso orava dizendo como? Graças eu te dou porque eu não sou como os demais. Eu não sou como essa gente aí, ó. Eu sou superior a eles. Eu vivo nesse complexo de superioridade. Eu sou melhor do que essas outras pessoas. Eu cumpro com as minhas obrigações, então o Senhor tem sim o dever de me abençoar. O Senhor tem sim. Eu já profetizei em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus que você deve sim. O meu bom comportamento moral faz sim com que Deus fique me devendo. E aí Deus fala, Jesus contando aquela outra parábola, ele diz que havia um outro homem, um publicano. E ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Um no complexo de superioridade, o outro no complexo de inferioridade. Porque aquele homem, ele não ousava levantar os olhos para Deus. E ali, esse é o tipo de gente que fica registrando os seus fracassos, os seus medos, as suas culpas. Parece que sempre está em déficit na relação com Deus, sabe? Sempre está devendo alguma coisa para Deus. Está com a sensação assim de que eu estou decepcionando Deus. Parece que tudo que eu faço nunca é suficiente para Deus. Sabia que, por exemplo, o povo brasileiro é um dos povos que mais sofre com autocrítica, com culpa excessiva, com autodepreciação moral? Frutos advindos de onde? Ansiedade, depressão. Nós somos o país mais ansioso do mundo, o terceiro em casos de depressão na América Latina. Inclusive, autoculpa, da autodepreciação, né? Essa nossa autocrítica, isso se transforma em sintomas crônicos na nossa vida. Nós estamos carregando pesos que podem ter vindos e são advindos às vezes de religião e de religiosos que nem o reino de Deus colocou dentro da gente. Não pertence a nós. Foram os outros que no momento da vida ou nos julgaram bons ou maus e colocaram esse peso em nós, essa cobrança em nós. Tanto uma cobrança para fazer mais, quanto uma cobrança de que você não é nada e não vale nada. Nós estamos carregando o peso que nem Deus colocou diante de nós. E aí quando nós vamos à parábola, a gente lê a parábola, observa o que é que Jesus está falando e ele está acabando com essas duas categorias de pensamento. Tanto essas pessoas que vivem nessa autoacusação constante, né? Quanto essas outras pessoas aqui que têm essa autoestima inflada, né, pessoal? Esse tom de superioridade acerca das outras pessoas. Esses dois jeitos a gente vive indo. Ou nós estamos assim meio superiores ou a gente estamos meio inferiores. A gente sempre está se relacionando assim. Coisa difícil é a gente olhar assim para o outro no mesmo nível. Olho no olho. A gente sempre está olhando assim ou de cima para baixo ou aqui para cima. Difícil é quando a gente fala assim, não, você, nós, a sombra da cruz do Calvário, estamos iguais. Somos amados. A graça de Deus nos alcançou. Você, igual a mim. Deus aqui, ó. Sobre nós, cuidando de nós, a cruz fazendo sombra assim na nossa vida. Coisa difícil é a gente pensar sobre isso. Parece que Jesus ele vem, ele conta a sua parábola, ele pega esse sistema de mérito religioso que Israel construiu e vira assim completamente de cabeça para baixo. Fala assim, não é nada disso que vocês estão pensando. É como se ele estivesse dizendo para nós, ó pessoal, o banquete é o fim dessa história de contabilidade espiritual. Vamos parar com essa ilusão aí de que há alguma coisa que você faça que vai fazer com que você me impressione. A gente vive assim, né? Querendo impressionar Deus, né? A gente vive querendo chamar a atenção de Deus para ver se ele faz alguma coisinha a mais para nós. É mais um pouquinho de bênção, é mais um pouquinho de dinheiro, é mais um pouquinho de amor, é mais um pouquinho de alguma coisa que a gente quer que Deus faça por nós. Ou a gente vive nesse medo, nessa culpa excessiva aqui, de que parece que nós estamos decepcionando Deus. E Jesus está falando assim, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Não precisa ficar me impressionando. Eu não estou contabilizando nada, nem de bom nem de ruim. Não precisa ficar com a sensação de que você está me decepcionando. O convite é, venham, participem da festa.
Sentem-se à mesa comigo, participem do grande banquete comigo, sentem-se aqui, participam junto comigo. Eu quero que vocês estejam aqui presentes. O convite não foi assim, ó, venham, mas só se vocês estiverem bem resolvidos na vida, entendeu? Que gente mal resolvida eu não quero aqui sentado nessa mesa, não. Venham só se vocês tiverem se arrependido realmente, porque se for assim um arrependimento falso, eu não quero, não. Imagina que você está chegando na minha festa de aniversário, aí eu digo para você assim, trouxe presente? Porque se não trouxe, não pode entrar não, hein? Tá bem resolvido emocionalmente? Aqui dentro, assim, é só gente equilibrada, viu? Gente desequilibrada não pode participar aqui, não. Imagina uma coisa dessa. O convite é venham. Venham participar, sentem à mesa, vem ficar junto comigo aqui, vem participar. Feliz é quem participa desse banquete do reino de Deus. Feliz é quem tem a oportunidade de sentar essa mesa aqui. Venham, porque graça, querido, vem antes de nós. Graça precede arrependimento, graça precede a nossa resposta, o nosso entendimento, graça precede você, vem antes de você, já foi derramado, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Jesus está dizendo assim, olha, o meu Pai é o anfitrião da festa, parem de transformar o meu Pai no fiscal da festa, pare você de ser o fiscal da festa. Ele quer receber você, porque ele sabe que feliz é aquele que tem a oportunidade de sentar à mesa com Ele, de estar à mesa com Ele, de participar do banquete do reino de Deus com Ele. É feliz quem tem a oportunidade de sentar à mesa com Deus, quem tem a oportunidade de sentar à mesa com Jesus Cristo de Nazaré e escolheu isso. Não está ali obrigado, aceitou o convite. Não está ali porque está com medo, não está ali porque está com culpa, não está ali porque está com ganância, porque quer mais alguma coisa a respeito de Deus. Não, o convite me é suficiente, eu quero sentar à mesa com Jesus. E feliz é quem aceita esse convite. Você entendeu até aqui? Você entendeu o que é a graça? Que graça é um favor imerecido? Que graça é a completa ausência de méritos e deméritos? Você entendeu que não existe nada, absolutamente nada, que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Você entendeu? Você entendeu que não há nada, absolutamente nada que você faça de bom que vai chamar a atenção de Deus? Você entendeu? Você entendeu que não há absolutamente nada, absolutamente nada que você faça de ruim, que vai separar você de Deus, que vai fazer com que Deus ame menos você, que derrame menos graça em você, porque você fez algumas coisas erradas? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu que a graça é universal? Que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne? Que vai chover sobre justos e injustos? Que é para convidar bons e maus? Você entendeu isso daí? Você entendeu que a graça é universal? Não é só universal aí não, essa daí é outra. Você entendeu que a graça recai sobre toda a humanidade? Você entendeu isso? Entendeu que a graça está sobre sua vida? Você entendeu? Amém? Beleza. Agora a gente precisa começar uma conversa de adulto. Agora a gente precisa começar uma conversa que gente infantil e imatura pode ser que não dê conta. E nós estamos construindo uma comunidade que está crescendo em Cristo juntos. Nós não estamos aqui para formar uma comunidade irresponsável, descompromissada, abusadora e abusadores da graça. Nós não somos isso. Porque a graça de Deus, ela é assim universal, mas ela não é relativista. A graça de Deus, ela é universal, mas ela não é moralmente neutra. Ela não é moralmente nula. Ah, Lucas, mas você acabou de falar que a graça é a completa ausência de méritos e deméritos. Você se decide. Jesus não está fazendo um convite assim, não para um evento espiritual tupiniquim, não, entendeu? Tipo, vem aí, quem quiser, participa. Bora, ó, convite aí, manda um convite pra galera, vem aí, festa na casa da mãe Joana. Não é isso. Inclusive, ele está explicando aqui pra gente que há pelo menos 2 tipos de recusa. Um tipo de recusa é você rejeitar a graça de Deus antes de participar do banquete, antes de entrar na festa. Falamos sobre isso na semana passada, na parábola do grande banquete. Lembra o pessoal falando lá, dando umas desculpas? Não vou não, que eu casei agora, eu comprei um terreno, comprei uns boi, não posso agora, estou focado em outras coisas. Deram lá suas desculpas, lembra disso? Eles rejeitaram o convite antes de participar do banquete. Só que o que Jesus está mostrando para nós agora é que também há a possibilidade de você rejeitar a graça depois de já ter entrado na festa. Está lá dentro da festa, participando. Porque tem gente assim no nosso mundo, não tem? Tem gente que fala assim, eu não quero saber de Deus. Não quero. Sou ateu, não acredito em Deus, eu não quero saber de Deus, eu não gosto de crente, eu não gosto dessas reuniões de crente aí. Às vezes alguns dizem assim, eu não tenho nada contra Deus, não. Eu tenho tudo contra essa igreja aí, esse tipo de reunião que vocês fazem aí. Eu gosto demais desse tipo de gente, porque eles são honestos, são verdadeiros.
Nós temos aqui um bom amigo, que inclusive foi uma das primeiras ligações aqui na nossa família em Cristo, quando os americanos chegaram, quando eu cheguei também, um bom amigo. E ele disse desde o início, eu não quero participar dessa igreja não. Vocês são gente boa, bacana pra caramba, eu gosto de vocês, pode vir aqui participar na minha casa, pode fazer as coisas que vocês quiserem, mas eu não quero saber dessa igreja aí não. Ótimo, perfeito, verdadeiro, honesto. Fala o que precisa falar. Foi verdadeiro. Inclusive, o raciocínio de Jesus começa com esse tipo de gente aí. Capítulo 21. Essa parábola que nós estamos lendo é a terceira parábola de juízo contra Israel. Mas Jesus contou uma primeira parábola, lá no capítulo 21. E ele estava falando justamente sobre um camarada assim. Que ele falou assim, vai trabalhar na vinha. Aí um pegou e falou assim, eu vou, mas não foi. Aí o outro pegou e falou assim, não vou, mas depois ele mudou de ideia e foi. Aí Jesus falou, esse aí que falou que não vou é melhor do que o outro que falou que ia, mas não foi. Tem mais verdade nesse daí, ó. Só que também tem um outro tipo de gente, que eles falam assim, eu quero Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero participar do grande banquete de Deus. Confessa com a sua boca, mas o coração está longe, mas está na festa. Quer participar da festa, quer aproveitar a festa, quer a graça de Deus na vida. Por isso que aí o texto vem, olha só o seu versículo 9 aí, e o texto faz questão de mostrar isso, quando ele diz assim, olha, vão às esquinas, convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Versículo 10 diz, saiam pelas ruas e reúnam todas as pessoas que vocês puderem encontrar, gente boa, gente má, e a festa de casamento foi ficando cheia de convidados, foi lotando de gente boa e gente má. Por isso que às vezes você encontra gente assim que não é crente, mas lá fora promove mais justiça, promove mais graça, promove mais perdão, promove mais amor do que os próprios crentes. Não tem gente boa que você conhece lá? Você não tem uns amigos lá fora lá que, pô, fala que camarada legal, se esse cara fosse crente, acho que estragava. Não tem, porque a graça é universal, mas ela não é moralmente neutra. Ela não é relativista. Há possibilidade de uma entrega, mas também é uma possibilidade de resistência. Porque o rei entrou na festa, não entrou? E o que é que diz o versículo 12? Que ele encontrou um camarada lá que não estava assim, vestido adequadamente. Aí o que é que Jesus disse? Falou assim, o rei disse pro camarada, falou assim, ó, como é que você entrou aqui sem essa roupa apropriada para esse casamento, hein? Você não tá vendo como é que as outras pessoas estão vestidas aqui, não? Quer chamar a atenção? Bota uma melancia na cabeça, amigo. Olha como é que tá todo mundo vestido aqui dentro. Presta atenção. Todo mundo aqui com vestes reais e você aí vestido desse jeito? Sentado aqui à mesa? O choque foi tão grande, que o camarada não sabia o que falar, sabe? Você ainda perdeu o rumo de casa, né? Como a gente disse. Não sabia o que falar. Ficou quieto ali, falou, e agora? Sabe o que é interessante nisso tudo aqui? É que provavelmente esse pessoal recebeu a roupa para participar da festa. Porque lembra? Vão pelas ruas, vão pelos becos da cidade. Lembra da parábola do grande banquete? Pega os pobres, pega os aleijados, pega a gente sem dinheiro. Pega essa gente excluída aí, ó, e traz aqui. Gente boa, gente má. Ou seja, era gente sem condição, gente que não tem recurso para participar da festa. E o que alguns historiadores dizem, né, isso a gente não pode afirmar com certeza, mas muito provavelmente nas festas onde você ia à presença do rei, o rei dava a roupa que você precisava utilizar. Porque ele sabia que a população não tinha a veste real para participar ali daquele grande banquete. Então o rei deu a roupa para aquelas pessoas ali participarem. E ele entra na festa, o camarada recebeu a roupa e não está vestido com a roupa. O que é que isso aqui quer dizer para nós? O que é que isso daqui ensina para nós? É que quando a gente participa da festa de Deus, a gente participa da festa de Deus do jeito de Deus, não do nosso jeito. Na festa de Deus, a gente participa da festa de Deus do jeito de Deus. É assim nos nossos dias hoje, não é? Os noivos vão casar. O que eles mandam para você? Um convite. O que é que tem lá no convite? Hora, dia e tem também o nosso traje, nosso dress code. Vocês são bilíngues, pessoal. Tem lá a roupa que você precisa utilizar, não tem? E é lógico, você já sabe, né? Bom, a noiva vai estar de branco. Você, mulher, você não vai de branco. Mas tem umas noivas que são mais cuidadosas, que ela diz o quê? Olha, essa aqui é o tom das madrinhas. O que isso significa? Que você, mulher, não pode utilizar aquele tom ali, porque senão você chegar lá na festa e você vai ser confundido com uma madrinha, um padrinho. Tá dizendo, essa aqui é roupa. Você não vai num casamento de camiseta, short, chinelo, né? A não ser que seja na praia ali alguma coisa, mas também vai estar escrito o traje. Tem um lugar, tem um ambiente para aquilo ali. Você vai bem vestido. Quando você vai numa formatura, tá lá, traje completo. Tá lá, esporte fino, não sei, algum tipo de... É assim nos nossos dias hoje. A gente se preocupa
preocupa com os ambientes, nós temos que portar dentro dos ambientes conforme a roupa que foi solicitada ali. É assim na festa de Deus também. Para a gente participar da festa de Deus, a gente precisa participar do jeito de Deus e com o traje que foi fornecido pelo próprio rei. Porque é bom salientar isso, né? Que o traje ele não é mérito. Você não conquistou a roupa, não. Foi presente. Isso é dom. Foi o rei que entregou para você. Falou, tá aqui sua roupa, ó, que você tem que utilizar. Tá aqui, ó, o traje. Está aqui a vestimenta. Não só tem um convite, mas eu vou te vestir para a festa. Porque eu sei que você não tem condição de participar da festa. Eu sei que você não tem a capacidade de chegar aqui e se portar da maneira adequada. Então eu tô te dando a roupa aqui, ó. Como é que você tem que se vestir aqui? Aqui na minha festa é desse jeito que funciona. Na Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que quando tá falando a respeito de traje, a respeito de vestimenta, não tá falando assim, ó, dessas roupas. Nem sempre está falando sobre essas roupas aqui. Quando a Bíblia Sagrada está falando sobre roupa, sobre trajes, sobre vestimenta, está falando sobre o quê? Identidade. Está falando sobre caráter, está falando sobre a nossa humanidade. Citei para você Isaías, não citei? Isaías capítulo 66, lá na parábola de roupa velha, em remendo novo em roupa velha, quando a gente aprendeu, e citei para você Isaías 61, falava sobre as vestes da salvação, né? Não fala que Deus ele nos vestiu com as vestes da salvação? Lá também fala sobre o manto de justiça. A Bíblia Sagrada, quando está falando sobre traje, vestimenta, está falando a respeito disso. Está falando sobre justiça, sobre a nossa humanidade. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz assim, olha, que a gente tem que se revestir do novo homem, da nossa nova identidade, da nossa humanidade que nós ganhamos diretamente de Deus. Então, na festa de Deus, a gente participa vestido com o traje que foi fornecido pelo rei. Nós participamos da festa de Deus vestido com as roupas que o rei nos deu. Nós participamos da festa de Deus vestido do Cristo. E essa festa já está acontecendo. Ela já está rolando. Nós já estamos participando dessa festa. Essa não é uma festa que vai acontecer lá no futuro. Não, ela já está acontecendo. Nós já estamos na presença do rei. Já está aqui, no nosso meio. E é uma coisa muito interessante para os nossos dias hoje. Sabe o que é? Porque na minha experiência religiosa, e principalmente quando eu cheguei a São Luís, eu nunca escutei tanto na minha vida pessoas dizendo assim, eu sei o que eu estou fazendo. O que importa é minha consciência. Eu sei, pode deixar que eu sei. Eu tenho a informação, eu tenho a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia e eu posso fazer o que eu quiser. O que importa é minha paz. O que importa, mesmo assim, é a minha felicidade. Eu nunca escutei isso na minha experiência religiosa, tanto quanto escutei aqui. Talvez isso seja fruto da nossa sociedade hoje, né? Talvez a gente está refletindo isso, né? Porque é claro que isso vai refletir dentro da igreja. O pessoal dentro da igreja, assim, o pessoal que é mais fundamentalista, mais tradicional, chama isso daí de hipergraça. É um jeito de você viver assim. Você vive do jeito que você quiser aí, que aí Deus resolve você, entendeu? É uma graça, assim, incondicional, que ela vai chegar na tua vida mesmo. Vive da maneira como você quiser, aí que Deus vai resolver você. Deixa que Deus te resolve. A graça dele é incondicional. Mas isso é graça irresponsável, né, pessoal? Isso é viver de uma maneira descompromissada. Isso é pisar na graça que é derramada sobre nós de uma maneira completamente irresponsável. É você pegar esse grande banquete, essa coisa maravilhosa, esse convite, além de rejeitar, tirar uma onda ainda com a cara do rei ainda. Assim, muito obrigado aí por participar da sua festa, mas daqui para frente na sua festa, sou eu que decido como é que vai ser. Isso é imaturo, não é? Isso é uma forma imatura de tratar o evangelho de Deus. Eu não falo assim de crente carnal, não. É porque tem crente que é carnal mesmo, né? Crente assim que está dentro de igreja, mas é pecador rebelde. Eu nem estou falando desse tipo de gente, não. Eu estou falando assim de crente que ama. De crente que conhece a graça de Deus, que lê Bíblia, que ora, mas que ainda não entendeu o que é que significa ser revestido do Cristo. Quer participar da festa, quer participar do grande banquete, quer ser feliz porque participa do grande banquete, mas ainda não entendeu o que é ser revestido do Cristo, porque ser revestido do Cristo é permitir-se ser curado, é estar aberto a ser tratada. Ser revestido do Cristo é adultecer emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. É estar aberto ao poder que pode ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Porque às vezes, ser revestido do Cristo, algumas pessoas vão confundindo, sabe? Porque a gente vai lidando assim no nosso meio religioso com gente legal, gente sociável, gente educada, aí a gente vai achando que gente civilizada é gente espiritual. A gente vai meio que confundindo, sabe? A gente não sabe quem é quem. Ser revestido do Cristo é amadurecer, é crescer no Cristo. É por isso que eu disse para você que isso aqui é conversa de gente adulta.
Algumas pessoas já me disseram assim, olha, eu acho que essa família em Cristo, ela tá meio peixe fora d'água, entendeu? Porque aqui ela prega algumas coisas que não fazem parte da nossa realidade aqui na nossa volta, né? Porque aqui na nossa volta todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser maravilhoso, todo mundo é lindo. Mas e a nossa parte responsável a respeito da graça de Deus? A graça é sim, ela vai alcançar a nossa vida e graças a Deus por isso. Mas ela não é neutra. A gente precisa responder a isso com os trajes adequados para participar dessa festa. Porque às vezes ser revestido do Cristo, você diz, não, eu quero participar da graça de Deus, eu quero participar do grande banquete, mas aí vive defensivo, vive defensiva. Não sabe escutar sem acusar. O marido começa a falar, aí já começa a falar em cima já. Fala, não, espera, escuta. É a pessoa que dorme ao lado, você acha que essa pessoa que dorme ao seu lado quer o seu mal? Ela quer falar. Ela também quer colocar as insatisfações dela para fora. Vamos escutar. Será que a gente consegue escutar os nossos maridos e a gente falar assim, ok, eu vou mudar por você, vou mudar porque é bom para nós. As nossas mulheres às vezes chegam do trabalho e elas começam a falar, só reclama, só fala o tempo inteiro, não aguento mais ouvir sua voz, é sempre estresse, é sempre isso, já fui estressado no trabalho. Ela também foi estressada no trabalho, também está precisando ser ouvida, e muito mais do que nós homens, né? E para nós a gente escuta, a gente fala assim, é complicado, né? Será que a gente não pode se envolver um pouquinho mais emocionalmente? Porque a gente está cheio da graça, não está? A gente está cheio da graça, mas será que a gente não consegue perdoar? Será que já não chega? Será que já não chega essa casa em guerra? Será que a gente consegue sentar como pessoas maduras e debater sobre assuntos difíceis? Será que a gente consegue, assim, receber uma palavra onde vão contrariar a gente, vão confrontar a gente, vão mostrar a gente quem a gente é de fato? E a gente não vai ficar assim, achando que foi um ataque. Não, é um cuidado, porque confronto é um ato de amor. Quando a gente confronta um ou outro, a gente diz, eu tô cuidando de você. Por que marido e mulher brigam? Porque um se ama, eles se amam. Por que a gente briga com o filho? Porque ele quer que ele cresça, seja educado. A gente ama essa criança, a gente quer que ela cresça. Não é assim nas nossas relações? A gente diz, estamos cheios da graça de Deus, mas daí a gente vive escravos de status, de aprovação, de promoção. A gente vive dependendo da opinião do outro, o que o outro vai dizer, o que não vai. Como é que faz? É uma fraqueza emocional, espiritual, psicológica, e não vai pro novo, não consegue, fica patinando, sacrifica a alma para ser visto, para ser lembrado o tempo todo, para ser preenchido o tempo inteiro. Não, mas estou cheio da graça, hein? Estou cheio da graça de Deus, estou cheio da graça de Deus. Eu venho, eu oferto, eu lidero, eu participo do culto, eu entro aqui na igreja, eu tô aqui envolvido aqui, ó, mas aí eu só nego imposto, eu trato mal meus funcionários, eu normalizo injustiça na minha vida, eu minto no relatório, eu aproveito das outras pessoas no trânsito, eu não controlo a minha língua, sou mulher de oração, mas eu destruo a família no jantar, o que adianta? Mas eu tô cheio da graça de Deus. Eu quero a graça de Deus na minha vida, eu quero o banquete, eu quero a felicidade de estar na presença de Jesus, mas eu falo assim, não, porque eu sou humano, eu sou humana, a carne é fraca, né? Sabe como é, né? O que a gente não tem em casa, a gente vai procurar na rua, né, minha senhora? Por que a senhora não dá um jeito aí, não toma um remedinho, alguma coisa aí pra melhorar aí essa situação? Olha o jeito que eu fico, né? Eu tô cheio da graça de Deus. A gente prega na igreja, a gente canta no louvor, mas a gente fala assim, não se mete na nossa vida. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente nunca muda, a gente não cresce. A gente não se desafia, a gente não amadurece, a gente não se ajuda. É sempre assim. O outro lá e a gente aqui, desse outro lado. É uma graça imatura, uma graça irresponsável, descompromissada. Eu participo da festa de Deus, mas as regras precisam ser minhas. Deus, sua festa, minhas regras. Eu que determino aqui como é que qual música que vai tocar aqui na sua festa da graça. Porque já que o senhor falou aí que é convite para bom e para mal, eu vou ficar aqui na maldade mesmo e o senhor que me resolva aí. Não tem uma roupa para a gente participar aqui. Ser revestido do Cristo é estar acessível. Ser revestido do Cristo é estar tratável. Ontem estive numa reunião aqui com alguns irmãos da igreja e pude ver o testemunho e a evolução de muitos deles. Sem medo de falar sobre as suas vulnerabilidades. Sem medo de falar dos seus desafios. É assim que eu percebo a graça de Deus acontecendo. É quando eu olho para alguém que estava no chão, se percebeu no fundo do poço e falou assim, eu preciso de ajuda. E agora eu estou experimentando esse tratamento. Estou ensinável, estou ouvindo assim, tem outras pessoas que sabem, podem me ajudar. Ou que às vezes não sabem, mas podem orar. Tem gente que às vezes quer se levantar para ensinar, mas não senta para aprender. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar nada. Não tem nada para ensinar, não tem nada para compartilhar na vida. Eu lembro de uma pessoa que passou aqui na igreja, ficou um bom tempo, passou, rodou. Ninguém era bom para essa pessoa, ninguém conseguia se relacionar com essa pessoa, ninguém estava à altura dessa pessoa, essa pessoa já foi embora, já passou por umas outras 5 igrejas, o filho já passou por umas 5 escolas e até hoje não se encontrou. A gente esquece que quanto mais alto assim a gente está, mais o fundo de poço a gente está revelando que está na nossa vida. Até hoje.
Ninguém é suficiente. A gente não aprende, não está aberto ao novo. A gente não está aberto a conversar com as outras pessoas e a outra pessoa dizer assim, eu não faço a menor ideia. Mas de uma coisa eu sei, eu posso orar com você. Isso eu sei. Se vai resolver, eu não sei. Ser revestido do Espírito Santo, ser revestido com essas vestes de Jesus, é estar disposto a ser confrontado, confrontada. Graça de Deus não é um cartão assim que a gente ganha um livre acesso para a gente viver da maneira como a gente quiser. Ser revestido do Cristo é estar sendo útil, sendo usado, abençoado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Reais. Reais, viu? Pessoas reais. Nós estamos confundindo hoje relacionamento. Estava na casa de uma outra família hoje que também estava passando essa semana que também estava passando por uma dificuldade. Nós estávamos falando justamente sobre isso. A gente se perdeu, a gente não visita a casa do outro, a gente não vai na casa do outro, o outro não vai na nossa casa, a gente não brinca, não bota as crianças para brincar, não leva a criança no parque, não fica mais junto, ali criando comunidade. A gente não faz mais isso, a gente se perdeu. Hoje a gente está analisando a métrica assim, da nossa aceitação mediante o número de seguidores que a gente tem na rede social. Fala, quem é meu amigo? Quem me envia meme? Falei, olha, que nível? Que nível que é isso? Que é isso? Onde é que a gente encontra gente real, de verdade, Espírito Santo, Jesus, assim, ó, carne e osso, no grande banquete? Como é que a gente senta com Jesus virtualmente? Fala, cada um no seu celular aí, vamos aqui falar com Jesus. Não, quem está revestido do Cristo está comprometido com vida real, de verdade. Porque ser crente aqui é fácil, né? Aqui está todo mundo vestido de crente, aqui está todo mundo. Mas o que você faz com esse traje, com esse manto, a hora que você passa ali, ó? É lá que precisa. Porque a festa não é aqui, ó. É para bons e para maus. É para nós aqui que, entre aspas, somos bons, né? E para os maus lá fora também. Eles também precisam participar dessa festa. E é lá que eles vão perceber se eles estão sentados à mesa com Jesus ou sabe-se lá com quem eles estão sentados. Existem benefícios reais da gente viver revestido do Cristo. Tem grandes benefícios. Eu diria que a gente vive mais leve, porque a gente não deve mais nada para ninguém. O que a gente tinha que pagar, Jesus pagou. Entendeu? A gente não pagou nem a roupa para vir nessa festa. Jesus já pagou pra gente. Então a gente vive leve. Qualquer coisa que a gente faça assim de bom, vai ser Deus mesmo fazendo através da gente. Então a gente não vai ser para nossa honra, para nossa glória. Cantamos isso hoje, né? Falando sobre isso hoje. Estávamos cantando isso. És digno de glória. O teu louvor, a tua honra é para Ele. Tem grandes benefícios de você viver revestido pelo Cristo, usar esses trajes, que você se torna mais sábio, mais sábia. Porque o Espírito Santo, ele só não caiu, foi derramado sobre toda a carne, ele só não te veste, mas ele forma você. Para crescer em Cristo junto, vai precisar do Espírito Santo. E tem um Espírito Santo aí na sua vida, tem um Espírito Santo aqui na minha vida, tem uma vida ali, ó, no Espírito Santo, tem uma vida ali no Espírito Santo, tem uma vida ali no Espírito Santo. E a gente vai se ajudando. A gente vai chorando com quem chora, a gente ri com quem está sorrindo, a gente vai se ajudando. Tem grandes benefícios de você viver revestido por essas vestes, pelo traje de Jesus, porque você se torna mais inteiro, sem vidas paralelas. É uma coisa aqui, mas é outra coisa lá fora. É uma coisa na frente da mulher, mas é outra coisa com as amigas do trabalho. Sem vidas paralelas. Seja o seu sim, seja o seu não. Se você falar, eu vou trabalhar na vinha, vá trabalhar na vinha. Se você falar, não vou trabalhar na vinha, não vá trabalhar na vinha. O convite continua aberto se você mudar de ideia. Mas diga sim. Fala, eu não gosto disso, eu não quero fazer parte disso. Ou diga, eu quero fazer parte disso. Não seja uma pessoa morna. Não seja uma pessoa em cima do muro, né? Porque o que Jesus está ensinando para nós é isso. Não tem talvez, né, no Evangelho. Ou é sim ou é não. O talvez é não. Silêncio é não. Não fazer nada é não. Há grandes benefícios da gente viver revestido de Jesus Cristo de Nazaré, porque você se torna mais livre. Não livre do limite, mas livre para o amor. Porque aí você pode amar de verdade. Pode ir à direção às pessoas que você ama de verdade. Pode expressar o seu amor da sua maneira, de verdade. Há grandes benefícios, há grandes benefícios. Quando a gente é revestido do Cristo, a gente começa a se tornar semelhante com Cristo. E essa é a grande evidência de que você está participando do grande banquete. De que você está na festa das bodas de casamento. Se você está vivendo como o Cristo. Está vivendo a imagem e semelhança do Cristo. Essa é a nossa grande evidência. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a nossa congregação. Que a gente continue amadurecendo nessa graça que cai sobre as nossas vidas. Com muita maturidade, responsabilidade, comprometimento.